Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. E hoje eu trago para vocês notícias do fundo imobiliário TRXF11. Ele é um fundo de tijolo do segmento híbrido. Tem uma estratégia focada em contratos atípicos, direcionada ao setor de varejo alimentício. Agora eu vou fazer uma rápida explicação sobre contratos atípicos, para quem ainda não sabe. Contratos atípicos são aqueles contratos com prazo de locação mais longo, geralmente superior a 10 anos. E a multa, no caso de quebra de contrato, corresponde à soma dos aluguéis futuros pendentes. Ou seja, se o inquilino decidir sair do imóvel antes do término do contrato, terá que pagar todos os aluguéis dos meses que restam ainda. Então, só por esse motivo, já torna esse tipo de contrato bem mais seguro, não é verdade? E o TRXF11 conta com 94,21% dos seus contratos sendo atípicos e uma carteira bem diversificada, com imóveis distribuídos em vários estados brasileiros. Tem como inquilinos, pessoal, empresas bem renomadas no mercado. O fundo está com uma boa reserva de lucro acumulada e anunciou uma ótima notícia para os seus cotistas, pois vai distribuir rendimentos extraordinários referente ao seu lucro semestral. Vai ser pago agora, no mês de janeiro de 2025. Agora vamos ver qual o valor por cota que o fundo vai pagar nesse rendimento de janeiro. Também notícias do seu relatório gerencial de novembro de 2024, juntamente com seus indicadores atuais. Então, pessoal, fique com a gente nesse vídeo, já deixe seu like, se inscreva no canal se ainda não for inscrito, compartilhe esse vídeo, ative as notificações para começar a receber os nossos conteúdos. Outra coisa, pessoal, deixe nos comentários dizendo quantas cotas vocês têm do TRXF11 se forem cotistas, pois aí nós ficamos sabendo quanto que vai ser a bolada, né? Cada um vai receber agora no mês de janeiro. Bom, agora vamos para o conteúdo, logo após a nossa vinheta. Vamos conferir os indicadores atuais do TRXF11 agora aqui no site Status Invest. A data da gravação desse vídeo, a sua cota está sendo negociada a R$ 96,26. Uma variação nas últimas 52 semanas. A mínima chegou a R$ 93,25 e a máxima a R$ 110,26. Pagando dividendo yield de 12,35% ao ano. Teve uma desvalorização de 8,44%. Aqui embaixo a gente confere o seu valor patrimonial por cota, está a R$ 104,78 e um P sobre VP de 0,92. Então está constando um desconto aqui de 8%, pessoal. Sendo que a sua cota está sendo negociada a R$ 96,26. Seu valor patrimonial por cota a R$ 104,78, está descontado. Número de cotistas, 184.014 cotistas. Número de cotas, 20.035.563 cotas. Está com a liquidez média diária aqui muito boa, acima de 6,2 milhões. Pagou no último rendimento, agora dia 13 do 12, 93 centavos por cota. Está vindo nessa sequência de 93 centavos por cota desde agosto aqui, como a gente confere aqui na tabela, pessoal. Antes de conferir o relatório gerencial, pessoal, como eu sempre faço, vou mostrar para vocês se esse fundo imobiliário está sendo recomendado para esse mês atual dos analistas, tá? E aqui fala 8 fundos imobiliários mais recomendados em dezembro para fechar a carteira do ano. As melhores projeções de ganho de capital continuam com os fundos de papel, porém, fundamentos de tijolos seguem fortes. E aqui está a relação com os 8 fundos imobiliários mais recomendados para esse mês de dezembro, pessoal, pela Infomoney, tá? Então, em primeiro lugar, a gente tem o KNCR11, em segundo lugar tem o XPML11, logo em seguida já vem em terceiro lugar o TRXF11, tá? E aqui está o restante, o último aqui está o BTLG11. Bom, então está confirmado aqui, o TRXF11 está sendo recomendado para esse mês de dezembro. Agora sim, vamos às informações do relatório gerencial de novembro de 2024 do TRXF11. Aqui no início já tem as informações básicas do fundo. Nome TRX Real Estate Fundos Imobiliários. Data do início 15 de 10 de 2019. Administrador e custodiante BRL Trust Investimentos. Uma taxa de administração de 1% ao ano sobre o valor de mercado. Do lado direito, gestor é a TRX Gestora de Recursos. E aqui embaixo, taxa de performance. Ele tem 20% sobre o excesso dos rendimentos distribuídos em relação ao IPCA mais 6% ao ano. E tem mais alguns indicadores do fundo. É número de emissões. Até agora ele já fez 10 emissões de cotas. Aqui a gente vê o número de imóveis, ele está com 58 imóveis agora. Número de inquilinos, 16 inquilinos.
Uma área bruta locável, uma ABL de mais de 592 mil metros quadrados. Uma receita por tipo de contrato. A sua carteira ele tem 94,1% de contratos atípicos e 5,79% de contratos típicos. Índice de reajuste, ele tem 97,32% dos seus contratos reajustado pelo índice IPCA, 2,68% reajustado pelo IGPM. O prazo médio dos seus contratos, o ALI, está a 15,60 anos. Vacância, está com a vacância física em 0,46%, uma vacância financeira em 0,78%. Muito tranquilo aqui em termos de vacância, Aqui chegamos nos comentários da gestão, que fala: no dia 22 de novembro, em continuidade ao fato relevante divulgado em 19 de setembro de 2024, foi comunicada a conclusão da transação e assinatura do contrato Sally & Liesbeck e Betosuite entre o TRXF11 e o Mateus Supermercados, que é do grupo Mateus, para aquisição, desenvolvimento, construção e locação de 4 lojas Big Box, sendo uma loja pronta e em operação localizada na cidade de Russas, Ceará, e 3 lojas em desenvolvimento localizadas nas cidades de Ananindeua, no Pará, Marituba, também no Pará, 2 cidades que fazem parte da região metropolitana do Belém do Pará, e São Mateus, no Maranhão. Os contratos de locação atípicos possuem prazo de 20 anos, contam com penalidade por rescisão antecipada equivalente ao saldo devedor integral. É aquilo que a gente explicou no início do vídeo, pessoal? Tem a possibilidade de revisional e garantia locatícia na modalidade de fiança, otorgada pelo grupo controlador do Mateus. O valor total do compromisso de investimento assumido pelo fundo com aquisição e desenvolvimento dos imóveis é de aproximadamente R$ 122.860.000. O valor desembolsado na data da conclusão foi de R$ 56.320.600, que corresponde ao valor de aquisição do imóvel pronto, dos terrenos e do reembolso dos custos até agora incorridos com os projetos em desenvolvimento gastos pelo Mateus. Agora só explicando rapidinho para vocês, pessoal, como que funciona essa transação aqui. Nesse caso, o TRXF11 comprou, essas 4 lojas, Big Box, sendo uma que está pronta e em operação e as outras são terrenos, Então ele vai comprar, ele vai fazer o desenvolvimento, vai alugar para o próprio grupo Mateus, Nesse caso, esse contrato Sally & Liesbeck aqui, onde o fundo compra o imóvel e já aluga para o próprio vendedor, no caso o grupo Mateus. No caso desse contrato Betosuite, ele vai fazer o desenvolvimento e a construção desses imóveis de acordo com as necessidades do grupo Mateus, no caso aqui Mateus Supermercados, Então vai ser tudo desenvolvido pensando já no ramo de comércio do inquilino, no caso o grupo Mateus, É assim que funcionam esses contratos, pessoal. E esse valor pago aqui de 56 milhões já está incluso, o valor do imóvel e o que foi gasto, para fazer o desenvolvimento e a construção do imóvel. E aqui embaixo ele fala, o saldo remanescente será pago em 6 parcelas mensais, caso em que as lojas deverão estar 100% prontas e inauguradas. Então esse valor que o fundo pagou vai ser reembolsado. O grupo Mateus vai pagar nesses 6 meses aqui, em 6 parcelas mensais, Aqui ele fala: os imóveis estão sendo adquiridos pelo valor médio de R$ 4.125,86 por metro quadrado, número consideravelmente abaixo do valor patrimonial médio das lojas do fundo, que é de R$ 4.892,54 por metro quadrado. O valor médio da locação por metro quadrado é de R$ 29,57, o que nos dá um cap rate implícito para o primeiro ano de 8,60%. Um bom lucro aqui no primeiro ano, o cap rate do fundo. Aqui ele continua: como escrevemos nos relatórios dos meses anteriores, para fazer frente às aquisições das lojas Mateus, ao desenvolvimento da loja Obra Max São Gonçalo, no Rio de Janeiro, e para preservar o caixa do fundo para os demais compromissos nos próximos meses, está sendo estruturada uma operação de securitização de recebíveis dos contratos das lojas Mateus. Então, para fazer tudo isso aqui, ele está se endividando, Está fazendo alavancagem aqui através de uma securitização, Uma CRI. Continua: ao longo do mês, o TRXF11 captou recursos através da antecipação dos recebíveis e emissão de um CRI, que teve como lastro os contratos de locação dos seguintes imóveis: Lojas Mateus de Juazeiro, na Bahia, e Lojas Mateus de Petrolina, no Pernambuco. O CRI tem prazo de 15 anos, ou seja, menor do que os prazos dos contratos de locação atípicos, que servirão de lastro.
possui como indexador o IPCA, mesmo índice de reajuste dos contratos de locação. Não há carência de principal e de juros. A taxa de emissão foi de 6,90% ao ano. Boa taxa aqui, pessoal. Aproximadamente R$ 102.829.905,79, valor que passa a ser incorporado ao saldo devedor da alavancagem do fundo. Então, ele continua aqui embaixo. Ao longo do mês foi assinado um novo aditivo ao memorando de entendimento de venda dos imóveis Lojas Açaí de Ipatinga, Minas Gerais, e Loja Açaí da Avenida Brasil, no Rio de Janeiro. Agora tem o seguinte aqui, ó. O principal entrave hoje para a liquidação da venda são documentos pendentes de análise e emissão de órgãos municipais da cidade do Rio de Janeiro, referente ao imóvel localizado na Avenida Brasil. Então só está dependendo disso aqui para que seja liberado a documentação para a venda desses dois imóveis aqui, do TRXF11. Continua aqui, né? Considerando a situação e o cenário de mercado atual, decidimos antecipar parte dos dividendos extraordinários que seriam distribuídos pelo TRXB11 em dezembro de 2024, com pagamento em janeiro de 2025 para o mês de novembro de 2024 e com pagamento de dezembro de 2024. Com isso, o índice de distribuição do TRXF11 para o mês de dezembro de 2024, com pagamento em janeiro, passa a ser entre R$ 2,40 e R$ 3,50 por cota. Quer dizer que ele já deixou isso aqui antecipado, né, pessoal? Em janeiro vai ter isso aqui. Como foi falado, esse pagamento extraordinário para os cotistas vai ser no valor entre R$ 2,40 por cota a R$ 3,50 por cota. Vai ser uma bolada boa aqui, né? Para quem tiver umas cotinhas a mais do XF11. E continua aqui. Caso a venda dos imóveis seja realizada apenas no primeiro semestre de 2025, considerando a situação atual do fundo, o TRXF11 deverá distribuir entre os meses de janeiro de 2025 e junho de 2025 o mesmo patamar de dividendos do segundo semestre de 2024, ou seja, com distribuições extraordinárias além do índice recorrente atual, que é de 90 centavos e 93 centavos por cota. Aqui está a sua composição de resultados, né? A sua DRE. A gente confere o mês de novembro aqui, pessoal. O total de receitas aqui deu 21,1 milhões. Uma despesa total aqui de 5,6 milhões. Um resultado operacional de 15,4 milhões, equivalente a 77 centavos por cota. Só que o fundo distribuiu 18,6 milhões, bem mais, né? Equivalente aos 93 centavos por cota que foi anunciado. Então a gente percebe aqui que ele, como distribuiu mais, ele usou um pouco das suas reservas, né? E ainda ficou, pessoal, o rendimento acumulado total aqui com 33,7 milhões ainda, equivalente a R$ 1,69 por cota que ele tem como rendimento acumulado. Então o fundo ainda está numa situação tranquila ainda. Aqui ele demonstra, né, para os próximos meses, o gasto de dividendos, tá? Vai ficar até junho de 2025, vai ficar de 90 a 93 centavos por cota. Aqui mais embaixo a gente vê a evolução de base de cotistas. A gente confere aqui que de outubro para novembro ele perdeu um pouco de cotista, tá, pessoal? Tava 184 mil, passou para 183 mil agora em novembro. E tá o gráfico que demonstra a performance do fundo em comparação aos outros índices de mercado. Aqui tem a porcentagem de receita registrada no mês, crescimento dos contratos. A gente confere aqui que contratos atípicos, né, como foi falado, ele tem 94,21%, contratos típicos 5,79%. O prazo médio, né, dos seus contratos, o ALER, está em 15,60 anos. Aqui está os gráficos que mostram a diversificação da carteira. Primeiro aqui a alocação dos recursos. A gente confere aqui que 57,42% da sua carteira é em imóveis, tá? Seguido dos imóveis do TRXB, de outro fundo imobiliário que ele adquiriu aqui, o CPUR11. Renda fixa ele tem 5,66%. Cotas de fundos imobiliários tem 7,67%. E 1,01% em CRIs. Segmento de atuação, né? A gente confere, a maior parte é mesmo atacadistas, com 46,92%, seguida de varejo, com 27,93%, depois vem casa e construção, 16,40%, e uma pequena parcela aqui é o hospital, né? Que foi a última aquisição que ele fez, com 8,74%. O último aqui é o perfil dos imóveis, 95,10%, a maioria é no ramo de varejo mesmo, pessoal. E depois os 4,90% aqui do hospital que ele pegou. Aqui embaixo é receita de aluguel por inquilino. Então a gente vê que a Açaí é a que traz mais receita para ele, com 30,63%. Seguida do Grupo Mateus, 16,71%. E depois vem o Pão de Açúcar em terceiro lugar, com 14,54%.
Aqui ele demonstra no mapa, né, a quantidade de lojas por estado, bastante estado aqui que ele tem lojas, né? E aqui é a porcentagem por receita, qual estado traz mais receita para ele, né? A gente confere que é São Paulo, com 26 ativos, 38,36% da sua receita. E aqui ele demonstra a sua estrutura patrimonial, total investido, né, em ativos e as suas alavancagens, né? O saldo devedor das securitizações. Eu marquei aqui em rosa, pessoal, para a gente ver. Então ele tem a carteira do TRXF11 mesmo, ele tem 967 milhões, né? Saldo devedor. E ele põe aqui como 31,49%. E aqui embaixo, no patrimônio do TRXB11, ele tem como saldo devedor 440 milhões. Ele demonstra aqui como 57,63% da carteira, tá? Por ser uma carteira menor, né? Mas aí, pessoal, uma coisa que não é muito boa no TRXF11 é a porcentagem da alavancagem, né? E realmente é muito grande. Se a gente for somar as duas carteiras, o TRXB com o TRXF, é uma alavancagem de mais ou menos 40%, pessoal, do patrimônio líquido. Então é uma alavancagem bem grande, né? Em todo caso, a gente vê, né, que o TRXF11 é uma gestão bem ativa, né? E vamos ver como é que ele se comporta, né? Ele tá, inclusive, ele tá com, como a gente conferiu, ele tá com reserva acumulada, né? Vamos ver como é que ele vai se comportar com essa dívida, né? Para os próximos meses e para os próximos anos. Aqui chegou no seu portfólio imobiliário com todos os seus ativos, pessoal, todas as suas lojas. São muitas, né? 58 lojas. Eu não vou mostrar tudo não. Depois vocês entram no relatório gerencial, dão uma conferida mais devagar aqui em todas as lojas, tá? Mas aqui ele demonstra todas as lojas e ele discrimina, né? Aqui que é o locatário, o endereço, área do terreno, ABL, tipo de contrato, o vencimento, ok? Pessoal, é isso aí que eu tinha que mostrar no relatório gerencial de novembro de 2024 do Fundo Imobiliário TRXF11. E essas foram as notícias do TRXF11. Espero que tenha gostado desse pagamento extraordinário que vai ter agora, né, para os cotistas de janeiro. E deixe nos comentários quantas cotas vocês têm, para a gente ficar sabendo quanto vai ser a bolada recebida, ok? Não se esqueça de deixar o like também, pessoal. Um abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.